tendo uma pessoa transtorno ou não, quando você teve, por exemplo, uma pessoa que passou um dia inteiro no trabalho, teve uma semana super estressante, quando você chega em casa, você fala, nossa, eu mereço um docinho. E o que você deseja é quase que físico, né? Fisicamente, você sente vontade de comer um chocolate, um bolo. Mereço um brócolis. Você não merece um pepino. Gente, você merece um pepino, a gente já tem o dia... Pepino a gente já tem, né, o dia inteiro pra lidar. Você não quer um pepino quando você chega na sua casa. Você quer uma coisa que geralmente é ultraprocessada e super palatável. E por que quando a gente quer... E mesmo em episódio de compulsão alimentar, falando por mim, primeiro eu vou começar pelas coisas mais ou açucaradas ou, enfim, farináceos, etc. Depois, se eu tiver no meio do episódio acabar tudo de bom no sentido palatável que tem na minha casa, eu apelo para outros alimentos. Mas por que explica isso, assim? Primeiro que já foi colocado como um alimento proibido, né? O chocolate, o doce, o açúcar, o carboidrato. Carboidrato também tem essa terrorismo nutricional de que não pode comer carboidrato, carboidrato engorda. Então, você já cresce com essa mentalidade de que carboidrato engorda, não posso comer carboidrato, tem que comer só proteína. E a pessoa que tem um transtorno alimentar, ela vai direto para o que ela não pode, né? Tem um ciclozinho, né? Primeiro é um conflito com a imagem, né? Ela não se sente bem. Depois ela faz uma restrição, uma dieta, e aí ela não sustenta, ela tem uma crise de compulsão alimentar, e aí tudo vai. E a pessoa não vai ter crise de compulsão alimentar com brócolis, né? Na verdade, aí ela está fazendo a manutenção da doença, porque se ela tivesse comido ali o chocolatezinho dela de boa, né? Ela tem a ideia, aí é um pensamento distorcido de que ela não consegue se controlar, né? Na verdade, se ela desfaz esse pensamento, ela consegue comer ali o chocolate dela e ponto final. E ela sem não culpa, vai ter, né? Sem culpa, e ela não vai ter essa saboreando, crise. com mindful. Então, eu acho que vem desse terrorismo nutricional também, e de você não aprender a comer, né? Aí também entra no instinto nosso, né? De sentir fome, de reconhecer a fome, de saber a hora que vai comer, né? E aí já botaram na nossa cabeça meio robotizado, 3 né? em 3 horas. 3 em 3 horas de comer. Vamos falar sobre isso? Porque Gente, na fala de vocês apareceu várias vezes essa história de que a gente tá com... Por mais que o bebezinho saiba identificar o sinal de saciedade com mais clareza, a gente foi perdendo isso ao longo da vida. Então, A alimentação virou algo calculado, né? Você não come mais porque você tá com fome. Você come porque mandaram... É meio-dia, hora do almoço, eu preciso comer. E se eu não tô com fome? E mandaram você comer uma castanha 3 horas da tarde. Só que você nem quer comer uma castanha. Ai, gente, queria morrer. Chá de hibisco e 3 castanhas do Pará. Isso, pelo amor de Deus. Três Não, mas espera, só queria formular a pergunta pra gente passar por essas questões. Primeiro, como eu sei o que é fome física e o que não é... Se eu tô com fome mesmo, porque eu acho que muitas vezes a gente confunde. Eu mesma, durante o meu tratamento, uma das coisas que eu tinha que fazer é ver se... diferenciar, por exemplo, sede da fome. Porque às vezes você tá com sede, desidratado, e você acha que você tá com fome. Aí, uma das estratégias, né, entre a endócrino e a psicóloga era... Primeiro, você vai beber um copo bem grande de água e esperar 10 minutos. Se você continuar com fome... Enfim, várias coisas que eu fui aprendendo que talvez a gente possa falar... Tanto para psicólogos que não estão acostumados a trabalhar com essa demanda, quanto para o público geral que está nos ouvindo. Então, essa é a primeira questão. Fome. Como eu sei reconhecer se a fome é real ou se talvez seja gula, né? O que é isso? E em um segundo momento, como eu sei identificar se eu estou saciado ou não, assim, será que eu preciso ficar... Será que eu ainda tenho fome ou eu tô comendo só porque tá ali no meu prato e eu tenho a crença de que, não se joga comida fora e você esquece que você pode guardar a comida e comer depois, né? Mas, enfim, eu queria que vocês definissem fome, gula e saciedade pra gente entender melhor. A fome fisiológica, ela não é específica. Ela é saciável, às vezes até você pode passar um pouquinho, porque você estava muito tempo sem comer. Você não fica ali escolhendo, né? Você não abre o iFood e fica, eu quero macarrão, eu quero uma pizza. Macarrão não. Você come qualquer coisa que te derem, né? Você tem o estômago roncando, você tem uma dor de cabeça, você tem um nervosismo ali, você fica meio irritadíssimo, você é muito tempo sem comer, né? Quanto mais tempo passa. E você fazer um check antes, né? Qual foi a última hora que eu comi? O que eu comi? Quanto eu comi? Né? Se você está escolhendo muito o que você quer comer, provavelmente é uma fome emocional, né? E essa fome não é saciável, né? Você vai comendo, até a gente tem os pontos ali, né?
Se for tem um nível conforto, tem um nível punição, que já vira um transtorno alimentar. Ali a gente entra em outra questão. Né? A fome emocional, ela não é saciada, vem culpa. E a fisiológica, ela não te traz culpa, porque você está se nutrindo, você precisa daquilo. Então, você vai comer porque você está com fome, né? Aí a gente tem as pessoas que comem, tem o comer natural, são as pessoas que comem naturalmente apenas quando estão com fome. Admiro essas pessoas. Acho que elas são extintas hoje em dia. Só consigo lembrar da minha mãe nesse momento. Tem o meio do caminho, né? Que sempre existe dentro, né? A pessoa pode estar no espectro do transtorno, mas não ter o transtorno, que é a regulação emocional através da comida, que é a pessoa que vai regular a fome quando ela está com uma ansiedade, uma angústia, uma emoção desconfortável. E tem a pessoa que tem a perda de controle, que é um marcador muito importante aí para a compulsão alimentar. Sim. Né? E a ingestão calórica num tempo muito curto. E aí vai qualquer coisa, né? Depois ela pode... Sim. Então, não existe, eu tenho compulsão por chocolate. Você pode dar o start com chocolate e aí você vai indo. É igual um alcoólatra, né? Se acabar o uísque, ele não vai parar de beber. Ele vai beber cerveja, cachaça. Você vai indo. E aí, gente, a gente precisa ajudar o nosso organismo a funcionar, né? A gente sabe que demora cerca de 20 minutos para o nosso corpo identificar, né? O nosso cérebro receber a informação de que a gente está se alimentando até que ele mande a informação de saciedade para a gente. Então, quanto mais rápido a gente comer, mais ingesta de comida a gente vai ter neste período de 20 minutos até que a gente consiga sentir a saciedade. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente sente a saciedade quando a gente estufou. E quando a gente estufou, significa que a gente excedeu, né? A gente poderia ter parado de se alimentar antes, porque a gente, né, falhou ali em identificar a saciedade, ou a gente comeu muito rápido e acabou comendo em excesso. Outra coisa que é muito importante quando a gente está se alimentando, além do mindful, né, da gente comer sem distrações, comer de forma mais devagar, é mastigar muito bem os alimentos antes de engolir. E eu lembro que uma época virou moda, né? X mastigadas antes de engolir e a gente tinha que ficar lá contando. Na verdade, não existe uma regra, mas era só uma estratégia, talvez, de fazer com que as pessoas triturassem mais o alimento. Mais presente também, né? Porque a nossa digestão, ela começa na boca. A nossa saliva, ela tem um componente muito importante para fazer já a quebra de algumas... né, enfim, não vou saber explicar aqui quimicamente o que acontece, mas a digestão começa na boca e quanto mais a gente mantém o alimento dentro da boca antes de engolir, melhor é a nossa digestão. Isso significa que a gente vai ficar menos estufado. Sabe aquela barriga, aquela pança que cresce depois que a gente come? Provavelmente foi porque a gente não triturou direito os alimentos antes de jogar ele lá no nosso, né, no nosso estômago. Enfim, e aí você estava falando sobre por que a gente escolhe alimentos mais palatáveis, né? Enfim, não existe hoje nenhuma evidência científica que comprove que comida vicia. A única substância alimentícia conhecida, né, comprovadamente conhecida, que tem o potencial de viciar é a cafeína. E aí, o que a gente consegue hoje, né, comprovar é que existe o vício no comportamento de comer para se regular. E aí eu trouxe aqui um resumo de uma pesquisa, né, que existem semelhanças notáveis entre sintomas relatados por pessoas viciadas no comportamento de buscar comida como recompensa, tá? Então, um desejo incontrolável, né, um sentimento de preocupação, segredo, vergonha, enfim. E aí, existe uma base fisiológica para isso. A gente não come apenas para obter calorias e nutrientes. A gente também come por prazer e, por isso, a gente prefere certos alimentos do que outros, né? Aquela questão do comer emocional, de achar que o doce é uma recompensa. A gente cresce achando que legume é um castigo, né? E aí, quando a gente quer se regular, a gente quer, claro, aquela nossa recompensa que a gente aprendeu e porque é gostoso, né? A combinação do carboidrato com açúcar, né? Tipo, com a gordura, por exemplo. Ninguém senta com um pote de açúcar e fica ali, né? Comendo de colherada um açúcar branco. A gente gosta da interação, né? Do açúcar que está ali no chocolate, do açúcar que está num sonho de padaria, enfim. Então, normalmente, aqueles doces e gordurosos, ricos em energia, é a preferência que a gente tem quando a gente busca um alimento por recompensa, né?
E aí, essa preferência é pensada por ser impulsionada pelo sistema de recompensa do cérebro, que destaca certos elementos do nosso ambiente e gera motivação para realizar determinadas tarefas, né? Então, comendo, que é um comportamento natural, é indiscutivelmente natural preferir alimentos ricos em energia e comer excesso deles, porque a gente busca essa combinação de sabor e textura, não substâncias puras, né? Que foi o que eu falei, que ninguém senta lá com açucareiro e fica comendo. A gente busca essa combinação de coisas que se torna lá o doce de padaria, o sorvete com a calda, né? O chocolate do bombom, enfim. Também o caso de que mudanças químicas do cérebro observadas no vício em droga também são bastante caracterizadas, né? Mas não existem mecanismos neurais específicos responsáveis por vício em alimento. A ideia de que vício em comida é um vício comportamental e não uma dependência baseada na substância. Então, o melhor é que a gente fale vício em comer e não comida vicia. E só um adendo em relação a isso. Eu não sei se vocês assistiram à época, tem uns anos já. Mas eu lembro que eu fiquei muito chocada quando saiu um documentário e era com base em pesquisa. Porque o difícil também, é bom a gente esclarecer isso, né? Tem muito documentário no Netflix que fala assim, eu me pauto em ciência. Mas qual a qualidade daquela evidência? Não tá tendo uma extrapolação do dado, etc. Então, na época, não tinha muito esse ceticismo em relação ao que eu consumia. Falou, meu Deus, é baseado em ciência, então é baseado em ciência. Eu acreditava nisso. E tinha uma frase muito... uma crença, né? De que, cocaína vicia mais... Não, açúcar vicia mais do que cocaína. Vocês chegaram a ouvir isso na época? E aí eu fiquei muito impressionada e etc. Só que, com o passar dos anos, eu gosto bastante de estudar dependências comportamentais. E, assim, a gente também tem uma linha de pesquisa, eu acho que para psicólogos isso talvez seja mais interessante, né? Tem pesquisadores que defendem que existe dependência de comida e tem outros que falam que não. Isso, na verdade, é dentro do transtorno da compulsão alimentar. Porque hoje o que a gente tem no DSM, por exemplo, é um capítulo só de transtornos alimentares. Dentro desse tem o TCA, que é o transtorno da compulsão alimentar. E aí tem um outro capítulo que vai falar dos transtornos do controle do impulso. E aí lá, por exemplo... No Ambulim, não, Ambulim não. No IPQ, no AMIT, existe um grupo de pesquisa dedicado a olhar para transtorno, que seria o comer transtornado, e seria uma outra coisa separada. Ele não é tratado no mesmo ambulatório de transtornos alimentares, porque a dependência de comida... E aí eu entendo esse contexto que você trouxe, né? Não é uma dependência de uma substância, como é o caso do TUS, o transtorno por uso de substâncias. É um contexto todo que favorece o vício desse próprio comportamento. E aí tem a dependência de comida como talvez existe essa dúvida, assim, na literatura, né? Vamos tratar como coisas separadas o que é o TCA e o que é a dependência de comida. Mas eu gosto muito de estudar dependências comportamentais e eu acho que, independente da gente categorizar, são diagnósticos separados ou não, a literatura de como tratar dependências comportamentais ajuda muito a tratar transtorno da compulsão alimentar. Coisas básicas, do tipo, controle dos estímulos. Se você não quer ter Claro que isso é mais complexo, porque às vezes sua família compra, etc. Mas o método mais efetivo de você não comer coisa que você não deseja é não ter ele em volta de você. Então, não ter no seu armário, tirar uma das recomendações da minha psicóloga, inclusive, foi apaga iFood rápido do seu celular. Não deixa o cartão de crédito registrado lá, porque aí você tem um tempo entre o seu craving, o seu impulso, e aí você traz o insight do tipo, eu não quero digitar. Enquanto eu digito cada... Você vai pensando, né? Você vai pensando, você dá mais espaço para mudar de ideia. Então, eu acho bem legal essa história de uma dependência, sim ou não. Mas também uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é que algumas vezes a gente trouxe essa coisa do mindful eating, né? E aí, de fato, é um protocolo, ou enfim, uma intervenção comprovada? Vocês tratam seus pacientes recomendando isso? Como é que funciona? Super. Quer falar, Maria? Super. Só te complementando um pouco, voltando no que você estava falando, né? O que a gente define se é doença é a frequência e a intensidade, né? Então, tudo bem comer um chocolate de vez em quando, mas aí a pessoa fala, mas eu gosto de comer, eu gosto tanto de comer, eu não quero parar de comer. Mas se você gosta de comer... Você vai comer e vai aproveitar. E passa um ponto que você não sente mais o gosto da comida. Então, aí já é também um marcador. E outra coisa também, para a gente conseguir mudar, né, entrar no tratamento, é mudar o comportamento e o ambiente. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é mudar o comportamento e o ambiente. Se não dá para mudar o ambiente, muda o comportamento. Né? E aí é um trabalho que é difícil, mas não é impossível. Né? Como a gente está falando aqui de doença, né? É uma estratégia. Sim.
E eu até penso também que se a gente não consegue mudar o ambiente, a gente precisa melhorar a nossa tolerância ao mal-estar. Adorei. Né? E aí a gente entra num problema hoje que ninguém aguenta mais sofrer por nada, né? A geração do mimimi. Olha eu sendo cancelada. Vai ser cancelada. Tá no lugar mas, certo. Mas uma vez você até trouxe essa ideia, né? Que estar num corpo que eu não gosto é difícil. Resistir uma coisa que eu quero muito comer também é. Tem que e aí escolher você sua vai ter dor. que ficar escolhendo o seu difícil o tempo todo. Escolha a sua dor, né? O que dói mais? E por isso que eu digo, quando o ambiente ele é obesogênico e a gente não consegue mudar isso, né? Você vai ter que melhorar a sua tolerância ao mal-estar de resistir a essas tentações. Eu lembrei agora de um estudo, não tem nada a ver, gente, com a temática de emagrecimento, é um estudo sobre métodos eficazes de estudo. E aí, mas tem a ver com essa história de tolerância ao mal-estar. Por exemplo, o que leva a gente a procrastinar um estudo? Aí tem lá o estímulo A, que seria a atividade A. Sentar e ler um livro super difícil para você, cansativo, nananã. E o estímulo B, a atividade B, que seria ficar rolando o feed de uma rede social. Se você tiver só essas duas coisas na sua frente, parece que momentaneamente o B é uma coisa muito mais aprazível que te leva a procrastinar. Mas se no topo dessas duas coisas você tiver internalizado o motivo que te leva a estudar, é muito mais provável que o peso dessas coisas tenha um desbalanço e seja você mais probabilisticamente vai se engajar naquele comportamento que a curto prazo te gera sofrimento, mas a médio e longo prazo te aproxima de quem você quer ser. Então, tem algumas pesquisas em termos de estudos, por exemplo, identificando as pessoas que têm um porquê mais claro, que têm uma motivação mais clara, tendem a procrastinar menos os estudos. Isso é, de fato, importante, sim ou não? Eu acho que no emagrecimento é mais ou menos a coisa que você falou da motivação intrínseca, né? Então, aí eu já vou voltar um pouco até para isso que a gente estava falando, né? O ser humano costuma buscar o prazer e fugir da dor. Então, quando ele vê a dor se aproximando, instintivamente ele vai buscar o prazer. Então, dizer não para um doce a curto prazo pode parecer muito sofrimento, né? Aí você tem que entender por que você está dizendo não para aquilo naquele momento e desassociar ou não a dor. Né? Porque lá atrás as pessoas caçavam para buscar comida, né? Porque precisavam pelo instinto de sobrevivência. Então isso está na gente, né? É uma coisa animal fugir da dor. Então é entender o porquê que aquilo ali é importante para você. Você precisa fazer uma lista de motivos e entender que naquele momento isso não é dor, isso é prazer. Sim. Porque a longo prazo o que vai ser dor para mim vai ser resistir o prazer imediato. Que é o que a gente quer, cessar o sofrimento. O tempo inteiro. A gente não quer sentir mais, né? E cada vez tá mais fácil não sentir. É só abrir o Instagram. Você ficar anestesiado ali, né? E isso de lista de motivos me lembrou também uma coisa que a gente tinha comentado antes, do protocolo da Judith Beck, que hoje também tem discussões, vocês podem até dizer que vocês são especialistas nisso, né? Mas tem aquele livro Pense Magro, que eu já usei junto com a minha psicóloga, mas hoje em dia parece que não é exatamente o melhor modelo, que tem pesquisas mais recentes e uma abordagem melhor para tratar isso. Mas uma das proposições do Pense Magro tenha uma lista de motivos pelos quais você quer emagrecer. E aí eu tinha no Google Agenda, tipo, todos os dias, a primeira coisa que eu lia quando eu acordava era essa lista. Seus motivos. Então, meio que manter os motivos vivos dentro de mim para facilitar essa tomada de decisão que é tão desafiadora. Mas outra coisa que estava nesse protocolo, voltando um pouco na nossa conversa, era... você até usou um termo que eu achei legal, né? Que é comer com dignidade. Que é, assim, antes de você começar a comer, pôr uma mesa bonita, de fato, tomar cuidado com o preparo daquele alimento, não fazer de qualquer jeito. E enquanto você está comendo, comer bem devagar, né? Então, são algumas estratégias que eu fiz com base na recomendação da terapia cognitivo comportamental, que talvez sejam a forma que vocês trabalham. Não sei o que vocês pensam desse livro, se está diferente hoje. Eu gosto muito de estratégias que sejam flexíveis, porque eu não acredito na restrição total das coisas. Eu acho que isso faz a pessoa ficar mais ansiosa. E beleza, ela consegue sobreviver uma semana, 20 dias sem o chocolate dela, enquanto ela está ali motivada, né, no início do tratamento. Mas, em algum momento, isso vai trazer uma ansiedade tão grande para ela que a hora que ela abrir a porteira, ela vai comer todo o chocolate que ela teria comido no mês, num dia. Né? Então, eu sou muito, muito a favor de
de dietas flexíveis e de instrumentalizar o paciente, o momento de fazer como inserir o chocolate, nem que seja todo dia, né? Para que você não fique tão ansioso. E eu acredito realmente em considerar essas preferências das pessoas, né, na hora de planejar ali um cardápio. Eu acho que a nutrição comportamental, ela veio muito para isso. A nutrição comportamental, ela dificilmente vai te dar para você pesar o alimento ou coisa do tipo. Ela vai te instrumentalizar com relação à proporção que tem que ter dos pratos, né, e como flexibilizar isso. Porque, emocionalmente falando, eu como psicóloga, por exemplo, às vezes a pessoa está numa restrição calórica ou de alimento tão grande que ela deixa de socializar. E aí, assim, é saudável, emocionalmente falando, você não ir no aniversário da sua sobrinha porque você não quer, por exemplo, não poder comer o bolo e isso para você vai ser tão difícil que é melhor não ir? Não é saudável. Inclusive, assim, não socializar não é saudável e estar no aniversário da sobrinha e não comer um pedaço do bolo, eu também não considero que é saudável, né? Mas, assim, vai comer bolo todo dia? Não. É exceção. Você pode ter uma alimentação balanceada, saudável, adequada a semana inteira e no seu final de semana tomar uma cervejinha, comer uma fatia de pizza e no aniversário comer 2 docinhos, né, um pedaço de bolo. Eu acredito muito nisso, né, nessa regra 80-20, assim, se você faz a sua alimentação bonitinha, né, caseira, sei lá, se você se programa para ter ali uma alimentação balanceada, 80% do tempo, aqueles 20%, você pode usar a comida como recompensa, né? A comida como conforto, como socialização. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso... Na sua fala, eu fiquei só com uma dúvida. Vocês são... O que vocês pensam do comer intuitivo? Eu acho incrível. Eu gosto também. Eu acho que é o ideal, né? É o que... Voltar para os às tempos raízes. primórdios lá, né? A gente falou da criança, do instinto do leite. Buscar o leite quando está com fome. A gente só tem que tomar cuidado com isso, né? Com as pessoas que já tiveram anorexia, por exemplo, né? Porque elas vão dizer que não tem fome. Elas ignoram a fome. Comendo Uhum. porque eu não tenho fome. Então, tem... Sim, e igual tudo que a gente pensa, né? Quando a gente tá pensando em ciência do comportamento, tudo tem as exceções, as regras. Para alguns casos pode funcionar melhor, para outros não. Sim. Mas, enfim, pode ser uma abordagem interessante. Eu só queria retomar um ponto também que você trouxe lá atrás, Maria, que você falou que em algumas pessoas o alimentar tem aquela... Ele pode ser o natural, pode ser por prazer, e para algumas pessoas existe o se alimentar de forma punitiva. Quando que acontece isso? Como que a gente faz para evitar e associar se alimentar a ser uma punição? Então, aí você tem que perceber na intensidade da sua alimentação, né? Você tem que... Se você percebe que você já está comendo mais do que você pode, já está ficando além do saciado, já está comendo muito, tá te causando um prejuízo, tá te fazendo mal, tá te isolando, você está comendo escondido, você está querendo esconder das pessoas, está querendo esconder de você, você tem que ir olhando e monitorando ali o teu comportamento até que ponto ele deixa de ser uma coisa prazerosa, né? Você sentou para comer porque eu gosto de bolo. Ninguém mandou você parar de comer bolo, né? Não tem que parar de comer o bolo. Mas agora, se você quer comer 10 fatias de bolo, não faz sentido. Não é porque você gosta do bolo. Porque na segunda fatia você já não está nem sentindo mais o gosto. Então, é a frequência e a intensidade que vai te mostrar se isso daí é uma punição ou não. Né? A quantidade e como você está comendo, né? Sim, e eu acho que até, dando uma experiência pessoal de novo, a qualidade do pensamento pode indicar isso. Então, Sim. observar o que a sua cognição enquanto você está comendo. Muitas vezes eu penso assim, também você faz tudo errado, você já começou, sei lá, comi um chocolate que não estava previsto no plano alimentar. Aí eu já fico, tá vendo? Nunca dá certo. Dieta, você não sabe fazer dieta, você faz tudo errado, você não consegue controlar isso, rarará. Quando eu vejo... É um pensamento distorcido. Exato. E quando eu vejo, o pensamento virou... esse pensamento me levou, favoreceu um comportamento de comer mais do que até eu desejava. Não é que eu comi porque eu tava desejando aquele bolo, fiquei vários dias pensando naquele bolo, mas sempre que ele tava ali na minha frente, eu pensei, quer saber? Meio que foda-se, assim. E aí você vai e come no foda-se. Né? Mas eu acho uma coisa da DBT e da TCC muito legal também, é que... assumir que os nossos pensamentos não são a realidade. E muitas vezes, se a gente está muito fusionado com aquilo que a gente está pensando, a gente se deixa levar pelo pensamento. Às vezes eu penso assim, eu não vou conseguir me controlar. Mas isso é meu pensamento falando. Eu posso simplesmente olhar para isso e falar, será que eu não vou mesmo? Então, ter quase que um diálogo interno mais salutar e saudável, né? Tem esse exercício, né, na TCC, que é o registro de pensamentos disfuncionais, né? Você pode ou começar pela sua emoção ou pelo seu pensamento.
Eu sempre falo para o paciente, quando ele está com uma emoção muito intensa, que ele precisa saciar rapidamente, ele questionar o pensamento. Da onde veio o pensamento? Peraí, o que eu estava pensando, né? Você pensou, já que eu comi isso, vou aproveitar para comer tudo. Já que por quê? Você foi numa loja e tinha lá R$100 para gastar. Você gastou 110, você vai gastar 200? Não. A lógica do dinheiro é muito boa pra gente pensar. É questionar o seu pensamento também, sabe? Se frear, porque aí senão você vai fazer manutenção da sua incapacidade. Nesse momento você está piorando, né? Você está se desvalorizando, que a gente entra nas crenças nucleares ali, né? Sim, tem uma frase de esse material da Judith Beck de emagrecimento traz um compilado de cartões de enfrentamento. Cartão de enfrentamento é uma frase que é importante para aquele paciente, ou enfim, que surgiu na terapia, ou que o paciente pensou, e que ele deixa esse registro visível para que ao longo da semana ele vá se lembrando. Então, é um cartão para te ajudar a enfrentar situações que são difíceis, etc. E um deles, eu gosto muito, por uma época foi o fundo de tela do meu celular, que é: a cada vez que você desiste, você fortalece o músculo da desistência. E a cada vez que você resiste, você fortalece o músculo da resistência. Porque muitas vezes a gente eu me via numa postura autoindulgente, permissiva, do tipo, não tem problema, é só um bombonzinho. Claro, em um aniversário, no Natal, numa ocasião especial, de fato não tem problema. Mas se todas as vezes que eu senti um desejo, eu falar, não tem problema, não tem problema. Ele deixa de ser a exceção. Você tá fortalecendo sua desistência, você não tá resistindo àquela coisa. Não é possível que eu seja um alface que não tem vontade própria e que não consegue tomar uma decisão do que eu vou colocar na minha boca. Eu tenho um cérebro, caceta. Por que eu não consigo fazer ele funcionar? Mas é difícil por conta dos nossos hormônios. É muito difícil por conta dos nossos hormônios. Bom, se fosse fácil, né? Por exemplo... A gente nem gravava a gente nem tava aqui, não tinha psicólogo. Por exemplo, tem um estudo com universitários, tá? Estudantes, e foi observado que à medida que o semestre avançava, né? Ao longo do ano, e aí eles tinham mais provas e testes, né? Enfim, e estavam naquela iminência de passa e não passa, o estresse aumentava e a mudança de comportamento alimentar mudava também, né? Então, durante o período de estresse, os estudantes, eles tendiam a escolher alimentos ricos em gordura e açúcar, que é aquela interação, né? Ninguém come o açúcar puro, que são chamados reconfortantes, né? Então, o cortisol, que é o hormônio de estresse, ele pode estar relacionado com o aumento de consumo de alimentos em situações estressantes. E aí, teve um outro estudo feito com animais, né, com ratos, que mostra que o consumo de açúcar reduz a resposta de estresse. Cara, então por isso. Tá tudo Olha explicado. que máximo. Tudo muito complicado, gente. É muito difícil. Então, assim, os ratos que comeram açúcar apresentam redução na resposta de estresse em comparação com os ratos que não comeram. Eles Isso são felizões, sugere né? que pode haver mecanismos cerebrais que são sensíveis aos efeitos nutritivos e recompensadores. E esses mecanismos podem agir para suprimir a nossa resposta normal ao estresse, né? Então, tornando esses ratos mais resistentes a um ambiente mais estressante quando eles consomem açúcar. E é claro que isso é adaptativo e vantajoso, blá, 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 enfim. Mas comer grandes quantidades é o que eu falo. Tipo, não tem problema a gente comer um chocolatinho na TPM. Para não enlouquecer realmente. Mas precisa ser 2 caixas de bombom? Não. Que já não é gostar do chocolate. Então. Já Sabe, é a punição. Uma coisa que eu acho interessante da gente mudar também, não vou usar a palavra mindset, mas a questão de que todo mundo faz dieta. A dieta é a escolha das coisas que você come. Não pode falar de dieta. Mas assim, se só come bolo, a sua dieta é de bolo. Né? Não pode falar de fazer dieta. Todo mundo tem uma dieta alimentar. É literalmente... Não significa né? restrição. Não significa restrição. Porque tem isso também. Eu vou fazer uma dieta. Não, todo mundo tem uma dieta. E não significa que eu vou fazer um regime. Quando eu era... Antigamente a gente falava regime. Não sei se é só porque eu sou velha, mas... mas era vou fazer regime. Né? Não vou comer porque eu tô de regime. Regime bem militar. coisa de vó mesmo. É vó. Mas voltando, acho que outra coisa que você disse, né, trazendo essas pesquisas e tudo, é que tem a dificuldade hormonal. Então, a gente até agora, acho que a gente focou bastante na parte comportamental e enfim, né, pelo nosso viés.
mas eu sei de medicamento. Eu sei que nenhuma de nós, eu porque ainda nem me formei, e elas, por serem psicólogas, a gente não tem essa prerrogativa de prescrever medicação. Só que a gente também sabe que o tratamento da obesidade geralmente se favorece muito de uma equipe multidisciplinar. Então, se você tem pacientes obesos ou em emagrecimento no seu consultório, é provável que eles venham tomando medicações, às vezes psiquiátricas, às vezes essas mais endócrinas voltadas para o emagrecimento. E eu tenho visto muitas pesquisas mostrando assim, nossa, vai ser uma revolução no tratamento da obesidade, o lançamento de alguns medicamentos que, eu não sei se 2022, que eles começaram em 2023. Foi aprovado esse ano, né? Aqui pro Brasil. Tem um especificamente que foi aprovado, que vai vir esse ano, que ainda nem chegou, que é o Mounjaro, que ainda não está aqui, mas tem outros, por exemplo, Ozempic, Saxenda, que são medicações recomendadas para casos de obesidade. E é claro, gente, a gente fala os nomes da medicação contando com a parcimônia de todo mundo que está ouvindo, que aí vocês não apelem para automedicação, porque isso tem um risco muito grande. Então, assim, é sempre importante que você esteja acompanhado por um médico, que caso faça prescrição para o seu caso, legal. Mas eu queria saber de vocês, assim, e tá bom, eu vou já emendar, fazer uma pergunta enorme, mas eu já pensei e já ouvi de pessoas falando assim, mas se eu emagrecer por conta do remédio, então eu não vou estar Então, não é porque eu consegui. É porque alguma coisa artificialmente mudou o meu organismo e eu fui lá e emagreci. Mas e a parte comportamental? E se eu parar de tomar o remédio e ganhar tudo de novo? Vocês lidam com essas inseguranças na clínica? Vocês são favoráveis à prescrição de medicação para esses casos? Como é que é isso na visão de vocês? A gente tem que pensar que a obesidade ela tem comorbidade psiquiátrica também, né? Que tem transtorno mental envolvido. Então, se a pessoa que está obesa, por exemplo, ela estiver com depressão, como que essa pessoa vai conseguir se engajar num processo de emagrecimento para se livrar de duas doenças que ela está, né? Então, essa pessoa ela vai precisar de uma medicação, provavelmente, para depressão, que às vezes é algo químico, né? Enfim, que ela precisa ali, e aí a gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? Se foi a depressão ou se foi a obesidade. Se a pessoa está obesa, ela está doente, né? Estou falando de doença aqui. Você questiona uma quimioterapia para uma pessoa que está com câncer? Não questiona. Estou levantando um tema bem polêmico aqui, porque eu estou falando de medicação. Mas a obesidade é uma doença. O que vai matar ela mais rápido? Né? A medicação ou ela com a própria força de vontade ali, que não é uma questão de força de vontade. Sim. É uma doença. Ela está adoecida por dentro. Já tem gordura visceral, hipertensão, provavelmente diabetes. Então, o que vai fazer mais mal? Existe Quando é um transtorno, né? Quando é uma doença que é ligada mais ao corpo, as pessoas têm um preconceito. Vai tomar remédio e, na minha opinião, lógico que você não é só o remédio, né? Senão não vai adiantar nada. A pessoa vai tomar lá o Ozempic, o Saxenda, o Mounjaro, a bariátrica, o que for, e o peso vai voltar, porque ela não mudou o comportamento dela. Então, eu acredito sim na medicação para a pessoa doente, obesa, não na pessoa que precisa perder 2 quilos, associada a uma terapia, uma psicoterapia, a uma TCC, que é o padrão ouro hoje, a um endocrinologista e a um psiquiatra. Porque aí é um tratamento multidisciplinar, não foi só aquela pessoa que foi ali na farmácia, comprou o Ozempic, se injetou e acabou. Isso eu não estou de acordo. Eu acho que tem que ser um tratamento que é caro, né? Nem todo mundo, se você não pode fazer isso, o que você faz? Você vai entrar na fila do SUS, né? Para fazer uma bariátrica, enfim. Sim. Eu vejo muito 2 coisas bem polarizadas, né? Pessoas que têm preconceito de usar a medicação e que querem na força de vontade. E pessoas que querem a medicação mágica. De todo jeito porque querem o atalho, né? Eu sou muito, muito a favor da medicação, quando, obviamente, ela é acompanhada e prescrita por um médico e a pessoa vai acompanhar todo o tratamento, principalmente o desmame da medicação, né? E aproveitar esse período que a pessoa está conseguindo controlar um pouco melhor a ingesta, para no tratamento da psicologia ela aprender todos os outros mecanismos e ferramentas e mudar de fato o estilo de vida e o comportamento alimentar, para que quando ela não esteja mais fazendo uso do medicamento, a vida dela já tenha mudado de forma consistente, que ela vai conseguir manter. Somente o medicamento de forma isolada,
realmente, a chance da pessoa sair do tratamento e ter reganho de peso Até a é bariátrica, enorme. né? Claro. Exato. Até a Eu bariátrica. sou super a favor da bariátrica também, desde que a pessoa não tenha transtorno de compulsão alimentar, que é um fator que é excludente para a gente autorizar, e psicólogos precisam autorizar o procedimento, né? E por que psicólogos precisam fazer um laudo autorizando ou não o procedimento numa pessoa que está obesa? Porque se a gente identifica que a pessoa tem transtorno de compulsão alimentar, reduzir o estômago não vai tratar o transtorno de compulsão alimentar que ela tem. Inclusive, pode trazer um risco, porque no pós-cirúrgico, se ela tiver um episódio de transtorno alimentar, ela pode morrer, né? Então, é muito delicado, precisa de um acompanhamento psicológico antes, durante, principalmente depois, né? Mas eu sou muito a favor, desde que cada um procure seja feito direitinho. que tenha ali uma equipe multi acompanhando, com Eu certeza. tenho uma última pergunta, porque eu acho que esse tema rende muito Nossa. e a gente vai querer, com certeza, contar com a Maria mais vezes. Eu acho que esclareceram muitas dúvidas minhas e potencialmente da audiência, mas eu queria perguntar, agora que vocês trouxeram o tema bariátrico, a gente não cobriu isso muito ao longo do episódio. A Camila já adiantou que precisa de uma avaliação psicológica para que a pessoa seja apta a operar, mas aí, e a desindicação, que você já deu o spoiler, no caso, a pessoa ter transtorno da compulsão alimentar. Quais são os casos, assim, pensando na parte psicológica, que tem mais indicação de fazer a bariátrica, outros que não tem? Como é que funciona isso? Eu acho, assim, que, primeiro, a gente tem que ter muita certeza de que o paciente tem clareza sobre o procedimento, né? Então, a avaliação, ela passa muito na psicoeducação do paciente para saber se ele sabe exatamente tudo que ele vai enfrentar em todas as etapas do tratamento. Porque se ele está indo para a cirurgia do tipo, meu estômago vai reduzir, eu vou comer menos e está tudo certo. Não. É assim, o seu estômago vai reduzir e você vai comer 30 ml de um caldo. É isso. Você está orientado com relação ao pós-operatório? Você está orientado com relação aos riscos? E aí ele tem que me falar. Se eu percebo que ele está bem orientado, que ele entende todas as dificuldades que ele vai enfrentar, que ele entende todos os riscos, e principalmente, a gente geralmente, quando vai fazer avaliação para cirurgia bariátrica, a gente precisa avaliar também a família, para ver se existe... Facilitadores? Exato. Para ver se a família entende também que aquela pessoa vai precisar, no pós-operatório, tomar um caldo de 30 ml a cada, sei lá, X tempo. Uhum. E que essa pessoa, ela vai ajudar o paciente nesse processo, né? E, às vezes, até orientar. Tipo, não come bolacha na frente da pessoa, sabe? Uhum. Enfim, então, a avaliação toda... É muito para ver se a pessoa realmente tem clareza com relação a tudo que ela vai enfrentar, porque não vai ser fácil, né? E existem outras coisas desagradáveis que acontecem com uma pessoa pós-bariátrica, que, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes, mas a gente precisa orientar muito bem paciente, família, para ver se tem todo mundo condição de entrar nessa onda aí, não vai ser fácil. Porque, assim, a pessoa faz a bariátrica achando que emagrecer vai resolver todos os problemas dela. E quando ela emagrece... Ela se depara com distorção de autoimagem, ela se depara excesso de pele, aí com a cirurgia para tirar a pele. E se essa pessoa tem ansiedade e depressão, vai continuar ali. Você não remitiu o sintoma? Sim. Mudou. Então, tem que remitir sintoma do transtorno alimentar, né? Sim. Total da compulsão alimentar. E tem que tratar as comorbidades antes, as psiquiátricas, né? E botar essa pessoa ciente que vai ter pele, de que ela não vai ficar perfeita, de que os problemas continuam quando você emagrece. De que a bariátrica é só o primeiro, né? O primeiro procedimento, ela vai ter que fazer reparadoras E se não depois. tem ninguém dando leite condensado no potinho em casa para a pessoa, né? Exato. Porque 30 ml de leite condensado cabe, né? Acho que falamos demais, né? Isso indica o livro. As pessoas estão curiosas. Tem que mostrar o livro. Gente, tá bom. Gente, esse livro aqui... O quê? O microfone não, só precisa ficar no... Esse livro aqui, do José Carlos Souto, é um livro... Ele fala... Bom, o primeiro capítulo dele chama assim, Por que engordamos? Eu gosto muito dele porque ele traz o que tem de mais recente nas pesquisas científicas sobre a fisiologia do apetite, por que a gente escolhe determinados alimentos, né? O que mantém um comportamento, enfim. Ele não é, tipo, um livro de dieta ou de... Enfim, mas ele é um livro que ele ensina muito sobre
o potencial dos alimentos no nosso organismo e o que influencia as nossas escolhas. Ele é super didático, ele é super recente, lançou, sei lá, faz 2 meses, e tem muito abordado cientificamente. Tem aqui no rodapé, tem todas as pesquisas que fundamentam absolutamente tudo que ele está falando. Então, super recomendo. Eu li em 2 dias e gostei muito. Ai, que legal. Não como é que é? Mostra de novo aí na sua câmera. Uma dieta além da moda. A gente Amei. podia chamar o autor, não é? Vamos super. Tá. E para quem quiser continuar te acompanhando, Maria, como é que faz? Quer falar suas redes sociais, falar o que você tem feito, para quem quiser ir atrás do seu trabalho? No meu Instagram, @papogula, coincidência ou não, né? Eu criei esse Instagram tem muito tempo, mas eu trabalho com transtornos alimentares e obesidade. Levanto essa pauta, ajudo quem não pode ter acesso a tratamento. Não substitui terapia, mas eu ajudo, eu falo estratégia, eu explico, faço uma prevenção de doença ali no meu Instagram. Então, é só acessar meu Instagram ali que eu tô sempre levantando esse tema. Fala do grupo de obesidade que você tem. Então, eu faço um grupo de obesidade e emagrecimento com uma endocrinologista, que é toda terça-feira através do Zoom. Tem um valor super barato mensal, de R$125. A gente fala da parte fisiológica e psicológica e comportamental também. Então, é muito legal. E a gente dá sempre uma ferramenta no final do grupo para a pessoa botar em prática, né? Então, são para pessoas que não podem ter acesso a uma terapia, mas tem uma presença de uma psicóloga que é especializada na área e não está falando apenas com vozes da cabeça, né? Está falando com um embasamento científico. Ali. Sim, eu acho muito importante o trabalho de pessoas como a Maria, porque lá no começo dessa conversa ela começou dizendo como ela já foi maltratada, essa é a palavra, por profissionais da saúde mental. Tem muito psicólogo que não sabe lidar com essa demanda, que acaba piorando, o que a gente chama de fazendo intervenções iatrogênicas, porque às vezes você saiu de lá se sentindo mais culpada por um problema que não era sua responsabilidade. Então, assim, é muito importante que a gente, enquanto profissionais da saúde, vá atrás de informações sobre isso e, enquanto pacientes, também tenham um crivo para avaliar quem que está compartilhando uma informação de qualidade, com base em ciência, com cuidado com o que está falando, e quem simplesmente é um coach de internet, guru, que também... E tem muito... Ai, a gente nem falou sobre isso, mas vamos encerrar esse episódio rapidinho. Sobre que tem... Como é um problema que gera muito sofrimento, a pessoa fica aprisionada nessa lógica de tenta emagrecer, não consegue, falha, frustra, etc. Isso é um prato cheio para quem trabalha com marketing, gurus, de falar, entre nesse programa e emagreça 10 quilos em um mês. Ou então, propostas mirabolantes e absurdas que a gente sabe que não são sustentáveis a longo prazo, né? Acho que esse é um assunto que dá pano pra manga, mas só pra dizer, assim, como um alerta, cuidado com toda solução que é muito definitiva, né? Eu acho que alegações extraordinárias exigem provas ou evidências extraordinárias. Acho que isso é uma frase do Carl Sagan, então... Se policia, né? Se você não tá entrando, mais uma vez, dando seu dinheiro para alguém que quer te ludibriar. Ou, às vezes, a pessoa tá até bem intencionada e ela mesma iludida com aquele discurso, mas a gente sabe que o que funciona é o longo prazo. Então, conta com... Se você puder, conte com profissionais ao seu lado. Se você não puder, tem muita informação gratuita na internet de profissionais como a Maria, que estão fazendo esse trabalho de divulgação científica, de conscientização. Então, a gente espera que, talvez... a gente sabe que é um tema desafiador, que é um problema que muitas pessoas vivem. Eu, particularmente, vivo, e eu sei que pode dar desesperança, mas também tem muita coisa que a ciência, muito trabalho de cientistas e clínicos para te ajudar a contornar esse problema, então tem esperança. Se você gostou do episódio, ficou até agora ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. Se você souber de alguma pessoa que está precisando ouvir essas informações ou que vai se beneficiar disso, encaminha. Se você está no YouTube, deixa seu like. Se você está no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. E comenta aí se você quer que a Maria volte. A gente adorou, Maria. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, eu adorei. Um beijo, até a próxima. Tchau.